Quero cumprimentar você que está acompanhando a programação da nossa TV Serra. O que é daqui você vê por aqui. Estamos no ar pelos canais 26 e 526 da NET em Farroupilha e, claro, também utilizando as nossas plataformas sociais, o Facebook, ainda o YouTube e também o Instagram. O programa Entrevista do Dia hoje tem a alegria de receber aqui nos estúdios a Superintendente-Geral do Hospital Beneficente São Carlos, a Janete Fátima Tuigo D'Agostini. O Hospital São Carlos, a partir desta sexta-feira, dia 1º de novembro, já está habilitado e já iniciou também os atendimentos na alta complexidade em traumato-ortopedia, mas somente para os casos de emergência. Na quarta-feira nós tivemos aqui em Farroupilha um momento muito especial que foi a assinatura da portaria que habilita o Hospital São Carlos a prestar então atendimentos em traumato-ortopedia. Foi uma portaria assinada pelo governo do estado com a participação também do hospital e o poder público municipal. O São Carlos agora é referência para mais de 30 municípios aqui na região em traumato-ortopedia. Mas eu quero saudar e agradecer a presença aqui nos estúdios da Janete D'Agostini, que é a Superintendente-Geral do Hospital São Carlos, e a Janete vai nos explicar o que muda, o que é a traumato-ortopedia que passa a estar no Hospital São Carlos a partir desse 1º de novembro. Janete, obrigado pelo teu esforço na agenda para estar conosco nesse momento aqui na nossa TV Serra. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e sempre prestar os esclarecimentos que a comunidade merece. Com certeza, é um momento especial para o nosso Hospital São Carlos, o momento em que o hospital tem habilitação e começa então a prestar os atendimentos na área de traumato-ortopedia. É uma grande conquista para o nosso querido São Carlos? Sem dúvida é uma conquista, porque em outras oportunidades eu já tinha dito assim que o hospital não podia continuar no 6 por meia dúzia, ele tinha que atingir um outro status. E o hospital atingiu, foi assim uma conquista, porque não é, tem outros hospitais que estão solicitando habilitação em alta complexidade na traumato, e nós fomos convidados e nós tivemos que obedecer critérios rigorosos do Ministério da Saúde para poder habilitar-se e sair a portaria federal de que o hospital foi reabilitado em alta complexidade na traumato-ortopedia. Aliás, a portaria foi expedida no dia 20 de setembro, a data máxima do estado do Rio Grande do Sul, né? Exatamente. E ela saiu a portaria em 20 de setembro e no dia 24 já foi publicado no Diário Oficial da União. O que é a especialidade traumato-ortopedia? Talvez nos cite alguns dos serviços que passam a ser agregados ao São Carlos. Então, todas as cirurgias que envolvem os ossos, né? Todos os ossos, então as cirurgias de quadril, de ombro, de mão, de joelho, de pé, de tornozelo e de coluna. Porque hoje existem, na média complexidade já se faz algumas cirurgias, mas por exemplo a prótese total de quadril, a cirurgia de coluna que é feita por neurocirurgião, essas são alta complexidade. Cirurgias de ombro, de joelho, que envolve prótese total, é alta complexidade. Então às vezes ela fica na média complexidade quando tu bota uma órtese ou uma prótese, um implante, alguma coisa assim. E ela muda de complexidade dependendo o nível da patologia ou da doença ou da fratura, enfim. Com certeza. Bom, é uma gama bem grande, né? Sim, é uma gama muito grande. E quando a gente fala em alta complexidade em traumato-ortopedia, eu não estou tratando só dos ossos, porque eu posso receber no hospital um acidente de um politraumatizado. E esse politraumatizado, ele pode ter tido um traumatismo craniano, que é neurológico, e pode ter tido fratura de bacia. O que vai acontecer na alta complexidade? Nós vamos tratar a fratura de bacia, mas a questão neurológica ela vai ter que ser transferida para Caxias do Sul. E o que é prioritário?
antes tratar a neurológica, o traumatismo craniano, e depois volta para o nosso hospital para fazer a ortopédica. Então é assim que vai funcionar. Nós fomos habilitados em alta complexidade em traumato-ortopedia. Para isso sim, nós vamos ter equipes de sobreaviso, de neurologia, de neurocirurgiões e de vasculares. Porque eu posso receber uma fratura exposta, né? Com uma artéria jorrando. O osso para fora daqui a pouco. Isso, e aí comprometendo uma artéria. Eu tenho que ter o vascular aqui. Então, é claro que não é simples assim. Como eu falei, né, no dia que teve aqui a secretária estadual da Saúde, a luta começa agora, porque a questão burocrática de critérios foi cumprida, mas a luta começa agora, porque agora vão ter as equipes da alta, eu chamo os times da alta complexidade, são times de médicos, de funcionários, que vão ter que estar habilitados para trabalhar na alta complexidade. Então agora o complexo está tudo conosco, porque nós vamos atender as pessoas. E também a gente foi habilitado e já foi assinado as portarias de repasses, por isso que nós começamos dia 1º a atender na emergência o que tem risco de morte iminente e acidentes, algo que vai haver. Porque a portaria a nível federal já foi aprovada, já saiu, a verba federal já vai ser repassada agora em novembro e por isso que nós tivemos que começar a atender na emergência. Porque o pessoal que ia para o Hospital Pompeia, para Caxias, não tem mais possibilidade de ir porque o Pompeia vetou isso, porque deixa de receber agora em novembro o teto que é para eles e que vem para nós. Vem para a Farroupilha. Exatamente. Então, a nível federal a nível estadual que a secretária Arita assinou. Falta então a questão da agora repactuação, ou nem repactuação, o acordo, enfim, a formalização dos 34 municípios, é isso? Exatamente. Essa negociação de alta complexidade foi feita na esfera tripartite. Ela foi diferente de tudo porque foi uma construção que envolveu a esfera federal, estadual e municipal. Quando eu digo municipal, eu me reporto aos 34 municípios que nós vamos ser referência e que vai ter uma abrangência de 502 mil habitantes. E o que faltou ainda? A assinatura do termo de compromisso dos municípios em repassar o seu per capita. Foi assim que nós negociamos com os municípios. Mensalmente, eles vão ter que passar o valor per capita da sua população. São centavos pela sua população, mas tem que passar mensalmente para Farroupilha, para o município que passa para o hospital. E Farroupilha também vai entrar, né? Com certeza. Todos os 34 municípios. Esses 34 municípios, a questão per capita vai fazer um valor, somando tudo que eles repassarão, de 140 mil? Exatamente. É isso? 140 mil do governo federal, 140 mil do estado e 140 mil proporcionalmente aqui dos municípios de acordo com o seu índice populacional. Exatamente isso. Foi assim que nós negociamos e só aceitamos em fazer desta forma. Exatamente isso. E assim, os 34 municípios e prefeitos que a gente já se reuniu, já tem todos os acordos verbais, todos concordaram, todos sabem disso, mas falta agora a assinatura. Alguns municípios, eles vão ter que votar nas suas câmaras de vereadores, outros não, outros sim. Isso depende de cada município, de cada prefeito, enfim. E aí, as eletivas, nós só vamos começar a fazer quando todos estiverem assinados. Certo. Tem que ser assinado com cada município? Sim. É o hospital com o município ou Farroupilha com... Farroupilha com cada município. Com cada município. Sim. Isso aí. Eu estava fazendo a conta aqui, o total, então, pelos serviços em traumato, ortopedia, que virá para o São Carlos na questão tripartite, né? Governo federal, governo estadual e os 34 municípios serão 420 mil reais por mês. É isso? Exatamente, é isso aí. É assim. Sabe-se que é um serviço bastante caro, né? A alta complexidade, a traumato, ortopedia. O hospital deve ter feito um orçamento, deve ter analisado a questão. Eu te pergunto, Janete, como gestora do hospital, esse valor cobre os serviços? Sim, ele cobre porque nós trabalhamos alguns meses com planilhas de custos. Por isso que a secretária Arita comentou no dia que ela esteve aqui na quarta-feira. Dia 30. Dia 30, ela comentou que
eu fui uma pessoa muito difícil. Durona? E durona, difícil e exigente. Exigente, É que a diretoria, ela é incansável na defesa do hospital e na perpetualidade do hospital, e no nosso planejamento estratégico está escrito que nós temos que tornar o hospital viável, financeiramente viável e economicamente. Isso significa que tudo que nós fizemos dentro do hospital, eu tenho que estar sempre com o meu planejamento em primeiro plano. Sim. Eu tenho que ter retorno financeiro. Não pode comprometer as receitas ainda fracas do hospital. Ainda fracas pelo passado cruel que nós tivemos aqui do endividamento. Então, assim, claro que para o hospital não é estanque tudo o que acontece. Hoje, Leandro, eu ganho por uma AIH é uma autorização de internação hospitalar. Por uma internação hospitalar, eu ganho R$800. Com da média complexidade. Com a alta complexidade, essa média vai elevar também e vai aumentar todo o meu teto MAC. O que é o teto MAC? É o teto de média e alta complexidade. Que são, o Ministério da Saúde vê as suas instituições hospitalares por números. Se o meu número cresce, se eu atendo, se eu tenho minha taxa de ocupação. O hospital é visto por números, e esses números é que vão elevar o status do hospital. Sim. E eu vou passar a ter uma média de internação mais alta. Então isso não vai ser agora, aqui 6 meses, aqui 1 ano, quando houver uma estatística favorável para o hospital. Então a gente está pensando no hospital do futuro, né? Não somente no presente. E assim, olha que orgulho para nós, né, para Farroupilha, ser referência, ter um hospital que é referência pela sua capacidade técnica instalada, por sua localização estratégica e por sua infraestrutura e por ter condições de realizar isso. Então, assim, todo mundo ganha. Para nós é muito difícil, porque nós temos que estar em constante qualificação, a gente procura excelência dos serviços, não é fácil, não adianta dizer, é difícil, porque nós trabalhamos num ambiente de dor e nós temos que estar sempre com entusiasmo, sempre motivados. E eu digo assim, administrar na miséria e administrar com recursos tem uma diferença muito grande. Né? Sim. E aí eu tenho que agradecer sempre essa comunidade maravilhosa que nos ajuda sempre, as voluntárias com os eventos que elas promovem, a diretoria que é incansável. Aliás, a diretoria não ganha 1 centavo pelo trabalho. O presidente do conselho, os conselheiros, absolutamente nada. É dedicação total ao São Carlos. Total, exatamente. Então, assim, a Six, na pessoa do Daniel Bump, Maria Anselme, que representa também as voluntárias e também o conselho do hospital, são pessoas, a Elizabeth, o seu Clarimundo, a nossa assessoria jurídica, são pessoas incansáveis para o hospital. Então, com tudo isso, os médicos que também retornaram, a credibilidade do hospital que voltou, então nós damos uma guinada de mais de 1000 graus dentro do hospital em 2 anos e quase 3, que eu entrei em 1º de março ali. Então, assim, isso é orgulho para toda a comunidade, para nós que trabalhamos no hospital, a equipe de profissionais do hospital. A gente não é perfeito, mas a gente busca excelência. Mas sempre tem que agradecer a todo mundo, porque a gente chegou a isso, a parceria com a secretária da Saúde, né? Enfim, que foi uma pessoa assim muito técnica e a gente se deu muito bem. A secretária Rosane da Rosa aqui e a própria visão da secretária de Estado, a secretária Arita Bergman também, que tem sido muito, tem lutado muito por isso, né, Janete? Muito. A secretária Arita é uma pessoa muito madura, sabe das coisas. E a gente, assim, nas diversas reuniões que a gente teve, reuniões técnicas, nossa, assim, esquentou as reuniões, mas sempre em defesa do hospital. E inclusive a Elizabeth também sempre esteve junto, e na quarta-feira, quando a secretária Arita esteve aqui, ela me cobrou. E a Elizabeth, né? Sim. Porque a gente sempre participou das reuniões, enfim, e das conquistas. Inclusive até perguntei na entrevista coletiva para a secretária Arita, a Janete estava ao lado, ouviu, porque a Janete tem dito aqui, inclusive na imprensa e na própria TV Serra, de que o Hospital São Carlos ele tem capacidade instalada
podem ser colocados mais serviços dentro do hospital, mas a questão é, o serviço que entrar, ele tem que ser autossustentável. É o ponto número 1, não dá para sonhar com situações, né? E a própria secretária disse, olha, se tiver possibilidade, se for sustentável, nós somos parceiros. Então, eu achei bem interessante isso, essa abertura do próprio Estado, né? Não, é verdade. Mas tudo gradativo. Tudo gradativo, passo a passo. A gente sabe de alguns serviços que são necessidade da nossa comunidade. Em primeiro lugar, a gente tem que ver a necessidade que tem na região, né? Já que nós somos regionais agora, e depois implantar. Mas esse serviço tem que ser viável, ele tem que se autossustentar. E senão nós vamos segurar e dar um passo por vez. Porque senão ele compromete toda a estrutura do hospital, né? A gente não pode comprometer a estrutura. Bom, nós vamos para o nosso intervalo comercial, em seguida a gente volta conversando mais com a Janete Fátima Tuigo D'Agostini, é a nossa convidada hoje aqui na entrevista do dia. Estamos comemorando, partilhando com Farroupilha esta boa notícia. O São Carlos já atende em traumato ortopedia na área de alta complexidade, mas por enquanto somente nos casos de emergência. O hospital recebeu habilitação nesta semana por parte do governo do estado, quando foi assinada a portaria. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Não, velho, tá difícil para ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852. A Bitcom você já conhece, é a internet banda larga para navegar em velocidade turbo. Agora a Bitcom também tem a melhor TV por assinatura, com mais de 240 canais e um acervo com mais de 25 mil títulos para assistir a qualquer hora. E aí, qual você escolhe? As duas, claro. Bitcom TV e internet, é multiplataforma e multicanais. Mão na internet, olho na TV, viva conectado! Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra. Nossa gente se vê por aqui. Você nos acompanha sempre pelo canal 26 e também no HD 526 da NET em Farroupilha e ainda pelas redes sociais Facebook, YouTube, Instagram. Enfim, a TV Serra mostra o que acontece em Farroupilha. Hoje a nossa convidada é a Superintendente-Geral do Hospital Beneficente São Carlos, a Janete Fátima Tuigo D'Agostini, que está com a gente aqui nos estúdios. Nós estamos falando sobre a alta complexidade no São Carlos em traumato ortopedia. Eu só queria, Janete, até para mostrar para o nosso telespectador a grandeza e a importância de Farroupilha. Depois a Janete vai comentar também a questão da reorganização do hospital, porque
é uma mudança que acontece dentro do hospital. Mas vejam, Farroupilha é referência, o São Carlos é referência para 33 municípios e mais o nosso município aqui, 34 municípios. E joga para Farroupilha hoje, por exemplo, Bento Gonçalves, que é o segundo maior município da nossa região. Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, Flores da Cunha, Antônio Prado, IP, Nova Roma do Sul, Nova Pádua e por aí afora. Vai, por exemplo, até Paraí, até Serafina Correia, vai ainda para o município de Guaporé. Então, são 34 municípios que voltam aqui para Farroupilha. Tem Farroupilha, tem o São Carlos como referência. Só para mostrar a grandiosidade, né? A grandiosidade. Esses municípios, esses 34 municípios, vão envolver mais de 500 mil habitantes, né? Mais de 1 milhão de habitantes. Exatamente. Então, o nosso município aqui com 70 e poucos mil habitantes vai abarcar, né? Vai receber uma população de 500 mil. Então, assim, não é só o hospital que vai movimentar, a cidade vai movimentar, né? Porque vão vir pessoas para procedimentos, para exames, vão vir familiares juntos, vai movimentar tudo. Acaba né? movimentando a economia, né? Economia, o pessoal vai vir para cá, daqui a pouco vai ter que pernoitar em Farroupilha, vai se alimentar em Farroupilha, vai comprar medicamentos aqui, enfim, tem N situações. Coisas, exames terão que ser feitos, tem dentro do hospital, tem uma estrutura dentro do hospital, mas enfim, é muito amplo o negócio. Janete, como é que foi todo esse trabalho, que é um caminho longo, para a habilitação do Hospital São Carlos em traumato-ortopedia? Foram muitas reuniões com o governo do estado, com os municípios da região, com o município de Farroupilha. Nos coloque resumidamente como foi essa caminhada até o momento. Essa caminhada, quando nós recebemos o convite, nós negamos ele por 2, 3 vezes, porque nós apresentamos uma planilha de custos para não fazer. Aí a secretária Rita se apavorava, né? Se apavorava. Isso foi tudo neste ano, né? Tudo neste ano. Começou em fevereiro, março deste ano. Né? É isso aí. E aí foi negociação para lá, foi para cá, os municípios, os prefeitos cobrando, porque não é só questão da emergência. Existe uma demanda de mais de 5 anos de cirurgias reprimidas, de fila de espera, de pessoas aguardando. Cirurgias eletivas. Eletivas de alta complexidade. De alta complexidade. Exatamente. Então, assim, foram muitas negociações, nós irmos a Porto Alegre, eles virem para cá, reuniões com a 5ª Coordenadoria, com a nossa secretaria, porque tudo isso foi tudo organizado, foi construído passo a passo, como vai ser feita a regulação, como que vai funcionar per capita, depois convencer os prefeitos que tinha que ser o per capita, que eles tinham que pagar o per capita pelos habitantes dos seus municípios. Não foi muito fácil, mas não teve outra forma de ser. Teve que ser assim, o cálculo foi esse, nós não abrimos mão e as negociações evoluíram e deu certo. Por último, então, foi solicitada a habilitação junto ao Ministério da Saúde. Isso aconteceu num tempo recorde, isso não muito acontece. Rápido, né? Isso não acontece. A cada pouco o Ministério solicitava novos itens que nós tínhamos, novos critérios que nós tínhamos que enviar documentação e adaptar e ajustar esses critérios para que fosse habilitado, e deu certo. Nós obedecemos todos os critérios, por isso que não é todos os hospitais que têm condições de fazer alta complexidade. E saiu a portaria, e aí já tínhamos feito essas negociações, né, de que fosse sempre tripartite, sempre envolvendo as 3 esferas, e a garantia do repasse, inclusive do Estado, que era o mais duvidoso, porque não sabe da situação do nosso Estado, né? Mas no final deu certo. E agora vamos lá, vamos para o atendimento, vamos para a luta. A luta continua. Agora que começa. Agora começa a luta. Esta foi a frase dita pela Janete durante a solenidade que oficializou a assinatura da portaria, então, entre o governo do estado e o município de Farroupilha, com o hospital também para os serviços de alta complexidade em traumato-ortopedia. Mas eu queria te perguntar, Janete, até então, até o São Carlos iniciar nesta sexta-feira esses serviços, tudo estava centralizado no Hospital Pompeia em Caxias? Como é que era? Sim.
tudo. Sim. O Pompeia deixa de atender, então? O Pompeia vai dividir conosco. Sim. O Pompeia já há 5 anos não estava fazendo nenhuma cirurgia eletiva. Não estava dando conta. Somente a emergência e olhe lá, com Sim. muita dificuldade, porque o hospital tem estrutura, mas a demanda era muito grande, né? Só Caxias do Sul tem mais de 500 mil de habitantes. Ia ficar mais de 1 milhão de... Então assim, tem que entender Sim. isso. O Hospital Geral, que é essencialmente do Estado, não faz traumatologia. Faz outras especialidades, mas não a traumato, então só estava no Pompeia. E aí nós dividimos com o Pompeia isso. Nós ficamos com os municípios do lado de cá e ele ficou com os de lado de lá. E também ele vai ter uma abrangência de em torno de 600 mil habitantes. Certo. Então é um recurso que até então o governo do estado repassava para o Pompeia. E esse recurso agora vem para cá. Para o hospital, vem para Farroupilha. para nós, para Farroupilha. Certo. Isso aí. Janete, falando sobre a reorganização, eu te vi bastante preocupada, bastante focada também, porque é um novo serviço e bem amplo que se coloca dentro do Hospital São Carlos aqui em Farroupilha, em termos estruturais, equipes, enfim, como é que foi toda essa construção? Porque já está tudo funcionando, mas enfim, teve que reorganizar alguns setores, alguma coisa? Sim, eu não digo assim setores, mas mais são as equipes médicas. Sim. Porque, claro, tem que ter enfermagem com especialização em ortopedia, nós já temos isso, né? Tudo certificado direitinho. Mas as equipes médicas, nós tivemos que montar as equipes de sobreaviso. E não é assim muito fácil, né? A equipe de traumato existe, tem que ter reforço, claro, né? Porque agora, quando começarem as eletivas, depois que os prefeitos assinarem os seus termos de compromisso, vai mudar o movimento, né? Do nosso ambulatório de traumato e tal. Mas a formação de equipes, eu sempre digo, é o ser humano, né? Que é a nossa matéria-prima. Então, o que mais foi mais dificultoso é negociar a questão de valor com as equipes médicas de alta, que são as médicas, Sim. né? E são valores, acredito, bastante expressivos, né? Sim, porque a infraestrutura do hospital já permitia, eu sempre falei que o nosso hospital tinha ociosidade. Nós temos uma estrutura de 112 leitos, sendo 10 leitos de UTI adulta, muito bem qualificada, muito bem estruturada. A gente sempre teve ociosidade e tem estrutura para isso. O bloco cirúrgico também tem condições. O que nós temos é que otimizar sempre o nosso serviço. Nós somos uma estrutura que está 24 horas no ar. São 4 turnos de trabalho, então nós temos que otimizar essa estrutura, né? Porque a despesa fixa, ela está aí. Com 1 ou com 100 pacientes, é a mesma despesa que a gente tem, né? A taxa de ocupação continua na média de 60% a 70%? Sim, continua nessa média então de 60%. Então dá para crescer. Sim, tem capacidade de crescimento, com certeza. O que tem é que tem que ter rotatividade. Mas as cirurgias mais modernas, elas são muito por vídeo, né? Sim. Que as pessoas, a gente diz que o paciente, hospital, o dia, né? Que o paciente, ele entra de no pé dia, e faz sai o procedimento de pé no mesmo dia. Sim, isso aí. Certo. Isso aí. Em termos de equipamentos, o São Carlos já tinha? Sim, nós já temos. Claro, sempre precisa estar qualificando, ajustando, ampliando, porque é material que a gente trabalha muito, usa muito, as torres de vídeo, a esterilização, isso cria um desgaste. E aí precisa ser substituído, né? Mas faz parte da nossa rotina. Porque nós já atendimos na média complexidade, agora apenas aprimoramos para alta complexidade. E a lista de espera, claro, não é o caso agora ainda, mas esta lista de cirurgias eletivas que está represada, tem um bom volume aí? Tem um volume. Tu queres saber assim, no total na região tem perto de 5 mil... No total, na região. 5 mil cirurgias na fila de espera. Eletivas. 5 mil cirurgias. Ou seja, o São Carlos tem, o acordo sendo cumprido, União, governo do estado e os municípios aqui da região, tem trabalho pela frente para muito tempo, Muito tempo, exatamente isso que tu falaste. Em havendo o cumprimento das 3 esferas, tem trabalho para muito tempo e até porque sempre vão surgindo novos casos, né? Claro que muitos desses casos, eles vão ter que passar por um filtro, um médico regulador, um médico ortopedista vai ter que rever. Tem casos que ou evoluiu ou já fizeram, alguns podem não estar mais aqui, enfim, né?
tudo isso vai ter que passar por um filtro. Tem um filtro, com certeza. Bom, então é um grande momento para o nosso hospital aqui de Farroupilha. Outra informação também, o São Carlos já está hoje credenciado, habilitado no Portas Abertas? Sim. É diferente do que É diferente. É outra coisa. É outra coisa. Te lembra no último programa, Leandro, que eu falei que eu e a Elizabeth estivemos em Brasília com o ministro Onyx Lorenzoni, e também nós tivemos uma audiência anterior a ele com a diretoria da divisão de urgência hospitalar. Pois bem, naquele dia nós já sabíamos que o PAR tinha sido aprovado e que o nosso hospital tinha sido contemplado, e por isso que eu disse aqui que a nossa ida tinha sido muito positiva, muito positiva. Eu só podia dizer isso porque foi solicitado sigilo, porque antes de nós tinha que saber o Estado e depois a 5ª Coordenadoria. E nós já sabíamos naquele dia. Então eu sempre disse que foi muito positivo, porque o PAR, que é o Plano de Ação Regional, nós lutamos pelo São Carlos, mas os outros hospitais que também faziam parte também tiveram benefícios em relação a isso, também foram contemplados. Não são muitos, é o Pompeia, é o Geral, é o Taquini, enfim. E nessa aprovação do PAR tinha o tal de portas abertas, portas de entrada, que seja, que é emergência, e eu dizia que olha, nós somos referência para alguns municípios aqui, para 11 municípios, e alguns hospitais desses municípios recebem porta de entrada e não são emergência. Nós que somos e nós que atendemos, não recebemos. Isso foi uma questão política, né, que foi engavetado lá no passado, e o hospital acabou não recebendo e executando e realizando os serviços. E agora vai vir, então, em torno de R$200 mil, a nível federal, isso ninguém tira de nós. Vai vir porque nós somos portas de entrada, portas abertas, e porque nós atendemos emergência. Ou seja, é praticamente... mais uma conquista. É mais uma conquista, mas eu queria dizer, eu não tenho o conhecimento fixo, enfim, preciso da questão da contabilidade do hospital, mas eu acredito que é praticamente o que virá do Portas Abertas para a emergência, urgência e emergência, é praticamente metade do custo do setor. Sim, ele coloca, sim, porque exatamente. a urgência e emergência do São Carlos deve custar em torno de, arredondando, 400 a 500 mil por mês, né? A questão dos honorários médicos, então, que pesa, né? É praticamente metade, né? É isso aí. Ajuda a reduzir o déficit operacional do hospital. Exatamente isso. Ajuda a buscar o equilíbrio no nosso fluxo de caixa. Exatamente isso. Então, assim, estamos felizes por todas essas conquistas e temos muito trabalho pela frente. A gente procura buscar sempre a qualificação, a excelência. Não é fácil, mas a gente tem assim a ajuda dessa comunidade maravilhosa, né? E o entendimento, enfim. E do nosso pronto-socorro a gente sabe que a gente tem 2 médicos ali 24 horas, emergencistas, sabe que às vezes, demorou para me atender a consulta e tal. Mas às vezes eles estão com casos de emergência lá dentro, né? E as consultas têm que ser feitas em unidades básicas de saúde. Né? Até colocando para quem está nos acompanhando, e me corrija se eu estiver equivocado, por exemplo, vamos bater que não aconteça, né? Vai que a Janete se acidente e tenha lá alguma coisa urgente, enfim, de emergência. O Leandro chega no pronto-socorro do hospital e está com dor nas costas, está com febre, talvez não é uma febre tão alta. É claro que a Janete vai ter a prioridade, o risco, a necessidade é muito mais eminente para ela do que para o Leandro. Então, tem sim como é que chama? É a triagem, né? É isso que eu ia falar. São critérios de balizamento que são definidos. Bom, tá com um problema com a pressão lá em cima, bom, aí já muda o cenário também, né? Muda o cenário, sem dúvida. Existe então essa triagem, que é a escala de Manchester, que ela tem cores, e essa triagem é feita por enfermeiros. Então, chegando no hospital, o enfermeiro vê sinais vitais, vê batimento cardíaco, vê temperatura, e essa informação vai para o prontuário eletrônico e o médico sabe qual é a cor que se caracteriza. Então, é óbvio que se ele estiver com uma emergência, e se tu tiver, por exemplo, hipertenso, alguma coisa assim, é chamado. Por isso existe a triagem, esse acolhimento, para poder ir adiantando isso para o médico, né? Com certeza.
certeza. Bom, Janete, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero te deixar à vontade para as tuas considerações finais. Enfim, esse bom momento que o São Carlos atravessa. E olha que o passado foi muito, eu vou usar o termo da Janete anteriormente, cruel. Foi muito difícil, foi muito agonizante. O São Carlos, gente, estava assim na UTI a ponto de fechar, ponto. Foi isso que aconteceu? Foi isso. Mas teve muito trabalho, é aquele ditado, quem trabalha, quem planta, um dia colhe. Então, se implantou muito trabalho, agora começamos a colher esse resultado. Te parabenizar, Janete, parabenizar você. Eu quero estender esses parabéns ao Clarimundo, a Elizabeth, a Dona Maria Anselme. A cada momento a Dona Maria sempre nos surpreende. E cumprimentando a Dona Maria, as voluntárias da saúde que tem um papel fundamental. A você que daqui a pouco doou lá 1 litro de leite para o hospital. Foi pouco, poderá ter sido pouco, mas foi muito para o hospital. O pessoal do interior que doou frutas, eu sei de frutas e verduras e legumes que foram levados até o Hospital São Carlos. Gente, se o hospital está bem, méritos da Janete, méritos da equipe que está aí, mas méritos de quem no momento difícil abraçou o Hospital São Carlos. É isso aí. Eu quero assim fazer tuas palavras, eu só tenho gratidão e parabenizar todo mundo, toda essa comunidade aqui. Imagina a Farroupilha recebendo mais de 500 mil habitantes, sendo referência para 34 municípios, isso é um orgulho para nós, nós continuamos a precisar de todo mundo, então eu tenho que agradecer às voluntárias da saúde, a nossa diretoria que é incansável, a comunidade, o que tu falaste. Sabe que eu próprio almoço no hospital todos os dias, faço questão, e a gente recebe doação de verduras, de frutas. O beneficiado é sempre o paciente. Então, assim, é como o Leandro falou, 1 litro de leite pode não representar nada, mas para nós representa muito, muito, porque tudo o que a gente consegue não gastar, a gente aplica para o paciente, é revertido em compra de coisas, não que não se compre o necessário, sim, materiais, medicamentos, enfim, isso não tem o que falar. Mas agradecer muito, muito a toda essa comunidade maravilhosa que está sempre ajudando, e vamos apostar no nosso hospital, que o nosso hospital é de todos, né? E que agora é uma referência e que a gente só constrói com a ajuda de todos. É como aquela música que uma andorinha não faz verão sozinha, né? Uma andorinha só não faz verão. Tem que ser com diversos, um bando de andorinhas, um bando de pessoas do bem nos ajudando sempre. Muito obrigado a todos, a nossa diretoria que é incansável, que não é remunerada, a todos que nos ajudam, a outras entidades, né, como a CICS, ali na pessoa do Daniel Bump, a Maria Anselme, outra pessoa incansável em nos ajudar também. Muito obrigada a todo mundo que nos ajuda, as voluntárias que tenham sempre muita saúde para poder continuar promovendo eventos e ajudando a nossa instituição hospitalar. Com certeza. Janete, te agradeço muito, muito obrigado pela a tua atenção, colocando essas informações para a nossa TV Serra. Sempre que precisar, conte com a gente. Muito obrigada a vocês, TV Serra, pela oportunidade de estar aqui e sempre prestar esclarecimentos a toda essa comunidade maravilhosa daqui. Obrigada a vocês, Perfeito. Leandro, pelo ótimo trabalho que vocês também desempenham. É um trabalho que merece, que precisa ser reconhecido e aplaudido. Eu conheci em loco as dificuldades que a Janete atravessou aqui em Farroupilha no momento mais difícil do hospital. Guerreira, batalhadora, sempre acreditou, e olha aí agora como está o nosso São Carlos. Que bom poder partilhar com você que o Hospital São Carlos já realiza serviços em traumato-ortopedia no segmento de alta complexidade para 33 municípios e mais para Farroupilha, o total de 34 municípios. Baita notícia, é a notícia do ano para nós na área da saúde e para o São Carlos em Farroupilha. Ficamos por aqui com a entrevista do dia, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.